Olá, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um período onde nós vamos estar juntos estudando mais um trecho da Palavra de Deus, amém? Nós vamos estar estudando hoje o segundo capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. Vamos ver se a gente consegue passar por todos os versículos. Então, nossa oração é que o Senhor possa usar a palavra dele para falar ao teu coração, trazer esperança para a tua alma, trazer salvação para a tua vida. Amém? Seja bem-vindo, então, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento que temos de estudo da tua palavra. Que o Senhor esteja nos conduzindo, que nós sejamos instrumento para que o Senhor fale à tua igreja aqui reunida, àqueles que estão assistindo esse estudo bíblico, agora ou no futuro, que a tua bênção chegue sobre eles. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Efésios capítulo 2, vamos ler os 10 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Amém? Um texto preciosíssimo da palavra de Deus, bastante conhecido de todos nós, e nós vamos agora fazer uma breve leitura expositiva do mesmo para a nossa edificação. Primeira coisa, nós temos aqui uma afirmação, né? Dizendo que nós estávamos mortos. Essa é a afirmação. Nós estávamos mortos. Mortos por causa da desobediência e de muitos pecados. Adão foi o primeiro a desobedecer, né? Desobedecer à orientação, e não é só desobedecer no sentido de fazer contrário, mas é não querer mais seguir a orientação, né? É muito mais sério, é virar as costas, é desprezar a orientação, é ignorar aquilo, é dizer isso não serve para mim. Essa é a dimensão da desobediência. É quando eu acho que eu não preciso de Deus para viver, né? Então, esse é o grau da desobediência. Adão foi induzido a se emancipar da dependência de Deus, né? E ele, então, tomou essa postura. E ao tomar essa decisão, ele arrastou a raça humana para esse estado de rebelião. Porque o pecado nada mais é do que uma rebelião, né? Da criatura contra o Criador. Por isso o apóstolo Paulo vai falar que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte.
e nós estávamos mortos, quer dizer, condenados à morte por causa dos nossos pecados, devido à nossa desobediência. E não é um pecadinho, não, foram muitos, porque a partir da desobediência, que é o pecado, outros pecados germinaram, né, e trouxeram consequência. E aqui Paulo está falando que nós estávamos acostumados a viver como o resto do mundo, né? Obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. E aqui ele nos dá uma informação, que na verdade, ao desobedecer, ao virar as costas para Deus, nós não nos emancipamos no sentido de termos nos tornado senhores da nossa vida. Paulo nos traz uma revelação aqui que Adão não sabia, porque por trás da desobediência estava a seguinte questão implícita, mas não revelada. O que o diabo falou é o seguinte: saia debaixo da cobertura e da direção de Deus, que eu vou dirigir a sua vida. Porque ou você, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, ou você está servindo a Deus, andando nos seus princípios, ou você está a serviço de Satanás, que é o príncipe deste mundo. Na tradução mais clássica, fala isso, né? Que, diz assim na tradução mais clássica, fala assim, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, a palavra de Deus, ela nos revela que essa liberdade que o homem tanto buscou, ou acha que tem, na verdade, não é liberdade nenhuma, é uma escravidão, né? Nós nos tornamos escravo do pecado, né? E, consequentemente, temos Satanás influenciando e dirigindo a nossa vida de forma indireta, né? Ele nos dá uma aparente autonomia, mas, na verdade, nós estamos presos como um marionete na mão do manipulador. Satanás nos manipula, e é isso que esse texto vai nos revelar. Por isso ele fala que esse poder invisível, né, é o espírito que opera e atua aonde? No coração dos que se recusam a obedecer. Então, Adão foi enganado. Nós nascemos no engano, mas Jesus Cristo é aquele que veio nos abrir os olhos. É aquele que veio nos tirar dessa condição de condenação, de opressão, de escravos, porque o pecado nos escraviza, né? E aqui fala aqui que todos, no versículo 3, todos nós, e todos nós aqui é judeu e gentio, pegando um conceito mais da época do apóstolo Paulo. Paulo está falando tanto para Israel, né, quanto para aqueles que não eram judeus, gentios. Ele inclui todos nós, judeus e gentios, quer dizer, todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Todos nós vivíamos deste modo, né? Segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Então, viver, e aqui na tradução mais clássica, fala assim, né? Que entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que a Bíblia está nos revelando é o seguinte: quando você vira as costas para Deus, para viver de acordo com as suas paixões, com os teus desejos, com a sua vontade, com os seus prazeres,
você permanece debaixo da ira de Deus. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas o pecado gera morte. Qual pai que não odeia tudo aquilo que afasta o seu filho dos bons caminhos? Não é verdade? A gente odeia, a gente ama nosso filho, mas odeia o traficante que vende droga para ele. A gente odeia a droga, a gente odeia aqueles que estão fazendo a cabeça dos nossos filhos. Não é assim? Né? A gente fala, não, eu amo meu filho, mas eu odeio essa vida que ele leva. E tudo aquilo que o influencia para se distanciar do Senhor. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. O pecado é uma coisa que entristece o coração de Deus, porque fere aqueles que Ele ama. Quem? Você e a mim. Né? E é isso que o texto está falando. Por isso, estamos debaixo dessa ira, dessas consequências. Não é Deus que nos pune, é o pecado que nos pune. É o pecado que traz dor e sofrimento. Mas apesar de estarmos nessa condição de vulnerabilidade, de opressão, subjugados e oprimidos por forças espirituais do mal, que a Bíblia chama de Satanás e seus anjos, e numa linguagem mais comum, esses anjos caídos são definidos na Bíblia como demônios, né? A palavra chama de demônios, poderes espirituais, forças espirituais do mal, espíritos que atuam nos filhos da desobediência. Ou nós estamos sob a influência do Espírito Santo, ou nós estamos sob a influência dos nossos desejos pecaminosos, que são influenciados por Satanás, no mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno. Por isso a Bíblia fala, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo aí é a sua ideologia, é o seu jeito egoísta e prazeroso de viver, aonde a carne, os prazeres carnais estão sendo buscados e venerados e adorados. E Deus e a gente luta contra a nossa carne. Paulo fala que nós temos que lutar, não é? E aí o versículo 4 fala que essa era a nossa condição, né? Nós estávamos mortos, influenciados pelos poderes das trevas, debaixo da maldição. Aí no versículo 4 nós temos uma palavra de esperança. Porque o versículo 1, 2 e 3 nos mostra o fundo do poço. Aqui é fundo do poço. Mas no versículo 4 nós temos uma corda sendo jogada. Nós temos um caminho sendo nos oferecido. E aí o texto fala, mas, uma adversativa, né? Mas Deus, na tradução convencional fala, sendo rico em misericórdia, aqui fala, mas Deus é tão rico em quê? Em misericórdia. E misericórdia significa de não nos dar aquilo que merecíamos. Deus, na sua riqueza em misericórdia, nos amou, né? Tanto, nos amou de tal maneira que, embora estivéssemos condenados, mortos, por causa dos nossos pecados, Ele fez algo extraordinário. Ele trouxe vida àqueles que estavam mortos. Ezequiel tem uma visão dos vales do quê? Dos ossos secos. E o que ele viu? Que aqueles ossos começaram a receber carne e voltaram a ter vida. Aquilo era uma revelação. Nós somos, longe de Deus, esse vale de ossos secos. Mas Jesus é aquele que veio encher esses ossos de carne, músculos, tendões e nos trazer de volta à vida. E qual é a vida? A vida
aonde nós voltamos para debaixo da orientação de Deus, onde nós nos sujeitamos ao seu cuidado, à sua orientação, onde nós dizemos não para Satanás e dizemos sim para Jesus. Eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador e agora eu quero ser o teu servo e eu reconheço como meu Senhor. Você entende quando você fala assim, Jesus é Senhor sobre minha vida? Você está dizendo o seguinte, eu renuncio à vida da minha natureza pecaminosa para viver a vida que Deus planejou para mim, que Deus deseja para mim. É uma escolha que a gente faz de deixar Deus guiar a nossa vida, né? E ele fala aqui, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui Paulo está fazendo uma analogia, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ele também nos traz em vida. E tudo isso sem nenhum custo. Pela graça sois salvos. E agora aqui entra outra palavrinha. Entrou misericórdia, que é Deus não nos punindo conforme nós merecíamos. E entra a palavra graça. É Deus nos dando o que nós não merecíamos. O perdão dos nossos pecados. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. E a Bíblia fala que ele nos fez assentar nos lugares celestiais, nos domínios celestiais. E aí a gente volta a sua Bíblia lá, no capítulo 1, como Paulo começa. Olha o que ele diz lá no versículo 3 do capítulo 1. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênção espiritual nos domínios celestiais, né? É o mesmo princípio aqui, Paulo está falando isso. Porque agora nós estamos em Cristo. Olha que precioso isso, queridos. Às vezes são textos que a gente lê na leitura e sem prestar atenção. Olha como está dizendo aqui, Nós estamos, nós habitamos, nós pertencemos a Cristo. Eu estou em Cristo. Ser cristão é isso, né? É viver assim, eu estou em Cristo. Portanto, aqui vem uma conclusão. Se eu estou em Cristo, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça. Você, eu, nós, somos o meio pelo qual Deus vai demonstrar a graça. Eu creio para os principados e potestades, né? O Satanás, ele gosta de fazer parecer Deus injusto, né? O diabo se acha vítima e ele fala, se Deus fosse bom. Tem um monte de gente que pensa assim sobre a influência de Satanás. E Deus vai falar assim, olha, esses daqui são fruto da minha graça e da minha misericórdia. Eu e você somos exemplo do que o amor de Deus pode fazer por uma pessoa. E eu quero dizer para você que ainda não conhece Jesus, por mais longe que você possa estar do Senhor, Cristo morreu para te ressuscitar. Por mais morto que você possa se sentir, por mais vale seco que você possa se sentir, Deus pode te trazer a vida. Por amor, por misericórdia e por graça. Basta você crer nesta palavra, nesta mensagem. E você pode se tornar uma nova criatura, como os muitos de nós já somos. Você pode fazer parte do povo de Deus. E um dia no futuro, lá no céu, Deus vai te apresentar como filho remido, resgatado.
Deus não quer que você morra sem conhecê-lo. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus quer que você viva a eternidade com Deus, com Ele no céu. Foi por isso que Ele mandou Jesus, para nos resgatar. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que pessoas como eu e você pudéssemos sermos salvos. Se você crê nisso, então diga sim para Jesus. E o texto continua nos dizendo: portanto, nas eras futuras, Deus poderá apresentar-nos como exemplo da sua riqueza imensurável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. E o verso 8 diz assim, ó: vocês são salvos pela graça. Paulo enfatiza de novo. Por meio da fé. Isto não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. A salvação não pode ser conquistada por mérito humano, por esforço humano. A salvação é um dom de Deus. É um presente de Deus. Ela não pode ser alcançada por a prática de boas obras, para que não haja ninguém que se ache merecedor, para que ninguém se glorie. Então, na igreja, que é o corpo de Cristo, não tem lugar para pessoas melhores. Somos todos iguais. Somos todos vales de ossos secos que fomos enxertados com o Espírito de Deus e voltamos a ter vida. Nós não somos dignos. Pastor não é melhor que o presbítero não é melhor que o diácono não é melhor que o membro não é melhor que o membro mais velho, não é melhor que o membro mais novo. Não existe esse negócio no reino de Deus. Como eu já disse algumas vezes, vou repetir aqui. No reino de Deus, o terreno é plano, não tem escadinha, não tem hierarquia. Somos todos servos do Senhor, com sim, ministérios e dons diferentes, mas todos servos do Senhor, caminhando juntos, ajudando-nos mutuamente, orando uns pelos outros, apoiando uns aos outros. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo, isso é o ideal de Deus, essa é a verdadeira comunidade cristã, né? Onde todos são chamados a participar. Então, como diz o texto aqui, ó, pois, por que que nós não devemos nos orgulhar? Porque foi pela graça. E ele termina o versículo 10 de uma forma linda e poética, dizendo como Deus nos vê. E eu quero terminar o nosso estudo falando disso hoje. Como Deus te vê. Como Deus quer que você seja. Deus não quer que você seja um vale de ossos. Deus não quer que você seja alguém que viva debaixo do poder das trevas, morto em seus pecados. Mas o que Deus quer de você? Olha o que diz o versículo 10. Esse é o projeto original de Deus. Pois somos obra-prima de Deus. Deus te criou para ser uma obra-prima. A palavra no grego aqui é poema. Deus quer fazer da sua vida algo belo, harmônico, simétrico, perfeito, né? Pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus para realizar boas obras, nas quais Ele de antemão preparou para andarmos nela. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas quando nós nos deixamos levar pela sugestão de Satanás, como Adão fez, e seguimos os nossos desejos, então aquilo que era para ser um poema se torna uma tragédia. Aquilo que era para ser bênção se torna maldição. Aquilo que era para ser bom se torna ruim. Por isso o mundo está o caos que está. Tem gente que fala, se Deus existisse, o mundo não estaria do jeito que está. O mundo está do jeito que está. Porque Deus não existe no coração dos pecadores. Porque aqueles que andam nos caminhos de Deus não fazem confusão, não geram sofrimento, mas trazem esperança e vida. Todo sofrimento, toda desigualdade, toda injustiça é fruto do orgulho, da ganância e da desobediência. Queremos um mundo melhor? Deixa Jesus guiar o coração de cada um de nós e nós teremos um mundo melhor. Amém?
Que Deus te abençoe, que essa palavra possa encontrar guarida no teu coração. Se você já é um crente em Jesus, louve ao Senhor por isso, glorifique e agradeça por você fazer parte do povo de Deus. E fale de Jesus para os teus amigos, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale do projeto de Deus. Deus quer que nós sejamos o bom perfume de Cristo. Deus quer que nós sejamos, como diz o versículo aqui, sua obra-prima. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até quarta-feira que vem, se o Senhor assim permitir.